Se assentar aplaudindo a Jesus. Ele é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Isaías, ele é um profeta que mais profetizou acerca do Messias. Os estudiosos que quiseram conhecer Jesus sem que ele pisasse aqui na terra, era somente ouvir e ler o que Isaías profetizava. Isaías foi o que mais profetizou acerca de Jesus. Na realidade, a palavra, a Bíblia, o assunto central é Jesus, é o Messias, que viria para poder redimir, para poder justificar a humanidade, a porta que se abriria para que as pessoas pudessem viver com Deus novamente, viver na presença de Deus novamente. Era algo que não acontecia com todo mundo na antiga aliança. Era somente uma vez ao ano que o sumo sacerdote, ele entrava em um lugar santíssimo, onde a presença de Deus era mais intensa, onde ele entregava sacrifícios, ofertas, em favor do pecado do povo. E só esse sumo sacerdote, ele tinha esse privilégio de contemplar a glória, a presença de Deus, de uma forma muito poderosa. Não somente os sumos sacerdotes, tinha algumas pessoas como reis, ou libertadores, profetas, que também tinham o privilégio de serem impulsionados por essa presença, mas nem todos tinham esse privilégio. Mas houve uma profecia em Joel que chegaria um dia que naqueles dias Deus derramaria do teu espírito sobre toda a carne, sobre os velhos, sobre os filhos e as filhas e sobre os jovens. A Bíblia diz que os velhos teriam sonhos, os filhos e as filhas profetizariam e os jovens teriam visões. Nós podemos entender que servir a Deus é para todos. Não importa a sua idade, não importa o que a pessoa esteja vivendo, ou qual é a família que essa pessoa veio. A presença de Deus nesse tempo, quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou, de cima a baixo. E aquilo que separava as pessoas de entrar na presença do lugar santíssimo, através do sangue, pessoas como eu e como você, temos acesso a essa presença. Talvez tem pessoas que nunca sentiram essa graça, essa presença. E a única pessoa que pode impedir de você sentir essa presença aqui hoje é você mesmo. Se você crê nessa palavra, que Cristo morreu por você, para te resgatar e para te reconciliar com Deus, o Espírito Santo pode te batizar com fogo aqui hoje. Não há limites para que a pessoa se entregue a Cristo e seja transformado. O prazer de Deus, o prazer de Cristo é transformar a vida das pessoas, é transformar a vida do ser humano. Nós estamos aqui pregando o Evangelho, pregando a palavra, para que essa palavra venha produzir transformação nas pessoas. O apóstolo Paulo, ele mesmo disse que ele é o que planta. Eu, Paulo, eu planto. O meu irmão, companheiro de ministério, o Apolo, rega. Mas é Deus que dá o crescimento. Aleluia. Nós temos aqui ministérios, nós temos aqui pastores, evangelistas, mestres, profetas, líderes de célula. Mas nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Alguma coisa é Deus que dá o crescimento. Nós somos apenas um canal daquilo que Ele está fazendo através de nós. Nós nunca podemos nos gloriar naquilo que Deus está fazendo, porque isso não vem de nós. Isso é dom de Deus, isso é graça sobre a nossa vida. Nós somos apenas agricultores que estamos plantando, estamos regando. Aonde um vai ajudando o outro. Não é porque você é líder de uma célula e tem discípulos, que outro líder de outra célula não pode ajudar também o seu discípulo. Você pode plantar, outra pessoa também pode contribuir regando para essa pessoa.
Porque talvez aquilo que não está sobre você, o seu irmão discipulado, ele tem e pode depositar sobre a vida do seu discípulo. Então nós temos que entender que as vidas não são nossas, as ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Cristo. Ele é o supremo pastor, Ele é o pastor dos pastores, Ele é o mestre dos mestres. Nós não podemos fazer discípulos para nós temos que fazer discípulos para Jesus. Nós não podemos querer ser dono das pessoas. Nós temos que querer ser facilitadores, para que elas possam entender o propósito que Deus tem para a vida delas. Quem transforma é o Senhor. Pastor, eu não estou vendo o resultado. O resultado não é a gente que realiza. Nosso papel é pregar, a tempo e fora de tempo. Quem traz o resultado é Deus. Quem traz a chuva é Ele. Um agricultor, quando vai ali cavar, o papel dele é cavar, colocar a semente, ele volta para casa, agora tem que esperar chover, para a chuva regar aquela semente, para que se torne uma árvore e comece a dar frutos. Nós estamos plantando, nós estamos regando, e é Deus que vai continuar dando crescimento. Porque não é na nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é pelo nosso entendimento, é pela força do Senhor, é pelo poder dEle. Deus, Ele quer transformar as famílias, Deus, Ele quer transformar o homem, Deus, Ele quer transformar a mulher. E quando o homem e a mulher têm um encontro verdadeiro com Deus, essa pessoa não é mais a mesma, essa pessoa é transformada. Essa pessoa, ela muda, e essa mudança vai começar a trazer testemunho por onde essa pessoa passa. É por isso que nós levantamos líderes, pessoas que estão caminhando com testemunho, realmente se converteram, estão pagando o preço da santidade, da renúncia, para poder abrir as suas células também, porque tem um ciclo social que você conhece, que não vai ir para a célula do seu líder, mas quando você se dispor e se dizer, eis-me aqui, Senhor, e abrir a sua casa, essa pessoa que tinha resistência para ir para uma casa que ele não conhece, vai ir para a sua casa receber o Evangelho. É por isso que aqueles que é transformados, geram também pessoas transformadas. Aquele que é curado, tem autoridade para poder curar. Aquele que é curado da sua cegueira, tem autoridade também para curar outras pessoas de cegueira espiritual. É por isso que a Bíblia diz que um cego não dá para guiar outro cego. Primeiro Deus, Ele nos transforma, primeiro Deus, Ele nos muda, primeiro o Senhor nos trata, tira o mundo de dentro de nós, e isso são processos em nossa vida. Isso não acontece quando alguém vem aqui reconhecer Jesus no altar, ou levanta as mãos, não, ali a pessoa entra na porta, e o processo de transformação ali continua, através da permanência da pessoa. Aleluia! Seria tão bom se as pessoas aceitassem a Jesus, já estivesse tudo pronto, mas não é assim que funciona. A pessoa precisa passar pelo fogo, passar pelas provas, passar por situações que Deus permite, para poder ser moldado por Deus. O Evangelho de Cristo Jesus promove na vida das pessoas uma transformação de dentro para fora, ao qual nenhuma religião pode fazer, ao qual nenhum dinheiro pode fazer essa transformação, ao qual nenhum Alcoólicos Anônimos pode fazer, ao qual nenhum psicólogo pode fazer, ao qual nenhuma medicina pode entrar. O que o reino de Deus, o poder do reino e o poder da palavra pode fazer, nada nesse mundo é capaz de realizar na minha e na sua vida. É por isso que aquela mulher do fluxo de sangue, ela gastou anos, os seus recursos, para ser curada de sua doença, e nada adiantava, nada resolvia o seu problema. Mas quando ela ouviu e viu o Nazareno passando, e aquela multidão que ia junto com ele,
ela prega para si mesma e disse: se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Dentro de si ela falou: já tentei de tudo, já gastei tudo que eu tinha, estou nas minhas últimas forças, mas nas pequenas forças que eu tenho, eu vou tocar nesse homem, eu vou tocar nesse Deus, e eu não vou ser mais a mesma. Essa mulher tocou na hora do manto de Cristo, e Jesus olhou para os discípulos, para aquela multidão e disse: alguém me tocou aqui. E o discípulo: Senhor, como você fala que alguém te tocou? É claro, você está diante de uma multidão, as pessoas estão te comprimindo, estão te apertando. Jesus falou: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aquela mulher falou: meu Senhor, foi eu. Imediatamente a sua hemorragia foi estancada. Talvez entrou pessoas aqui enfermas, entrou pessoas aqui talvez que a medicina já deram um diagnóstico para você, falou que o que você está vivendo não tem cura, não tem jeito. Mas se você pregar para você mesmo, e você veio para esse culto dizendo: eu vou para esse culto e vou tocar na orla do meu Senhor, e se eu tão somente tocar nele, ele vai mudar o decreto da minha vida, ele vai mudar o decreto da minha história. Aquele que muda decretos está aqui nessa noite. O médico dos médicos está aqui nessa noite. Ele não mudou, ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A mesma palavra que ele liberava com os discípulos quando ele estava em vida, é a mesma palavra que ele está liberando aqui hoje. Ele está dizendo: aquele que crê em mim, naquilo que eu estou liberando, vai receber o que veio buscar essa noite. Eu vou tocar, eu vou curar, eu vou restaurar, eu vou mudar a história. Deus é um Deus que muda a história. Deus é um Deus que muda a nossa rota. Isaías aqui, capítulo 42, ele está falando que Jesus, quando ele fosse vir, o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele não esmagaria, não ia pisar na cana que estava quebrada. Ele também não ia apagar o pavio que estava fumegando, ou a chama que estava se apagando. Isaías estava já declarando que Jesus viria debaixo de uma graça e misericórdia em favor do perdido, em favor do caído, em favor daqueles que vivem sem sonhos, frustrados, presos, cativos pela sua própria vontade e vontade do mundo. A cana quebrada aponta para o homem e para a mulher que está vivendo longe do propósito de Deus, está vivendo longe daquilo que Deus sonhou para a vida dele ou para a vida dela. A cana quebrada é alguém que está vivendo uma frustração em sua vida, e entra ano e sai ano, e nada muda, e nada acontece. É as mesmas prisões, é os mesmos problemas, é os mesmos sonos perdidos, as tribulações, as maldições, as mesmas lágrimas quando ninguém está vendo. Isaías estava já dizendo que o Messias viria, e a encontro da cana que estava quebrada, só que ele não ia pisar e esmagar essa cana, ele ia levantar o caído, ele ia restaurar o oprimido, e ele veio buscar os cansados e os oprimidos. Ele mesmo disse nos evangelhos: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Uma pessoa que vive sem Cristo,
É uma pessoa que está carregando um fardo pesado, um fardo de culpa, um fardo de prisões emocionais, prisões em relacionamentos, na alma, nas emoções. Entra e sai de relacionamentos e nada muda. A pessoa não anda para lugar nenhum, porque está debaixo de maldições hereditárias. Os pais se separaram, os avós se separaram, e agora a pessoa não consegue viver um relacionamento saudável, nada dá certo, não prospera, não vive em paz, cativo dos vícios, cativo do pecado. Mas Jesus é aquele que não veio para esmagar a cana que se quebrou. Ele veio para trazer uma nova história. Ele veio para chamar e para buscar as ovelhas que se perdeu. Ele é aquele que deixa as 99 para buscar a ovelha que se perdeu. Jesus, ele veio para os rejeitados, para aqueles que se sentem um lixo, que se sentem sozinhos, abandonados. Essa é a cana que se quebrou. É como Mefibosete, que vivia em Lodebar, quebrado, sem as pernas, sem rumo, sem propósito, sem expectativa de vida nenhuma. Uma terra de esquecimento. Só que havia uma promessa de um rei, que um dia se lembraria dele, e por amor a Jonatas, esse rei iria cuidar dessa descendência. E esse rei chamado Davi chamou o seu servo e falou: será que existe alguém ainda da família do meu amigo Jonatas que eu posso usar de benevolência, que eu posso usar de misericórdia? Deus trouxe alguém aqui nesse culto para usar de benevolência, para usar de misericórdia. Tem alguém que será alcançado pela misericórdia de Deus aqui nessa noite. Tem alguém que será abraçado pela benevolência do Senhor. Pastor, eu fiz tantas coisas que até o diabo duvida. Pastor, eu sou uma pessoa ruim. Pastor, eu sou agressivo. Pastor, eu não presto. Jesus não veio para pisar na cana que se quebrou. Jesus, ele veio para restaurar. Ele veio para transformar. Ele veio para buscar aquele que se perdeu. Porque se ele fazer nas pessoas que se sentem capazes e acham que não precisam de Deus, que glória Deus vai receber nisso. Mas se Deus fizer naquele que está perdido, naquele que está esquecido, naquele que já a família já não deposita mais nenhuma confiança, não acredita mais na restauração da sua vida, é esse que o Senhor veio buscar, é esse que o Senhor veio chamar. As coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, aqueles que não são para aniquilar as que são. A cana quebrada são pessoas que estão machucadas, estão feridas, pessoas que foram rejeitadas pela família, ou talvez você nem conhece os seus pais. Você é um órfão, e você um dia disse: ninguém cuida de mim, eu sou esquecido. O que eu fiz para poder viver assim? Eu quero dizer que Deus, ele te ama. Deus, ele não se esqueceu de você. Você não nasceu por acaso, você não veio para a terra por acaso, você não caiu aqui de paraquedas. Deus tem um plano, e um plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus, ele pensa em nós, e esses são os pensamentos dele, são pensamentos de paz. Ele tem planos para a nossa vida.
Tantas pessoas que estão aqui já chegaram aqui como uma cana que estava quebrada, machucadas, feridas, sem destino, sem rumo, cheio de mágoas, de angústias. E nós como igreja temos que entender que Deus não nos levantou para pisar na cana que já está quebrada. Se até Ele não pisa na cana que se quebrou, que o mundo quebrou, que o inimigo quebrou, quanto mais a nós. Não podemos querer pisar naquele que já está caído. Não podemos querer apontar naquele que o diabo já derrubou, já entristeceu, já colocou na lama. Não, nós temos que agir como Deus age, como Ele vê, com olhar de compaixão e misericórdia. Deus não vê como o homem vê, porque o homem olha aquilo que está diante dos olhos, mas Deus, Ele contempla o coração. Nós nunca podemos olhar para a vida de alguém e dizer: esse não tem jeito, esse não vai mudar. Quem somos nós para dizer isso? Se eu e você mudamos, estamos mudando a cada dia, qualquer um pode mudar. Se eu estou aqui pregando ainda, é muita graça e misericórdia, irmão, porque eu era uma pessoa muito ruim. Eu vivia desagradando a Deus, a minha casa, a minha família. Vivia uma vida de desonra. Vivia debaixo de vícios, drogas, bebidas, coisas que o mundo oferecia. Eu estava quebrado no mundo, buscando uma água que não me saciava, uma água que só saciava no momento. Mas acabou o momento, acabou a alegria, acabou a festa, e vinha a desilusão, vinha os prejuízos, vinha as consequências. Era uma cana que estava quebrada, eu era alguém que estava esquecido, eu era alguém como Mefibosete. Mas o Rei dos Reis me chamou, assim como Davi chamou a Mefibosete, e falou: Ziba, vai chamar Mefibosete, tira ele de Lodebar, traz ele para o palácio, troca a roupa dele, troca as suas vestes, traz ele para a minha mesa. E Davi não foi pedir opinião para os seus filhos, o que os seus filhos iriam achar se Mefibosete viesse comer dentro de casa. Quando Deus recebe um pecador, Ele não está nem aí para a opinião das pessoas da igreja. Não importa o que as pessoas vão pensar, não importa se o filho pródigo vai achar ruim, aquele filho que disse: eu nunca tive uma festa. O pai é o dono, Ele é que perdoa, Ele que faz. Ele faz do jeito que Ele quer, Ele recebe o que Ele quiser receber. O perdão vem dEle, Ele usa quem Ele quer. Tudo que Ele faz não é por merecimento, mas é por graça e misericórdia. Jó capítulo 14, versículo 7. Abre aí, por favor. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Por mais que uma árvore seja cortada e esteja ali jogada, mas se passar ali uma água ou algo mais profundo, ao cheiro das águas, ela voltará a brotar. Ela será restituída a sua alegria, ela será restituída a sua força, ela será restituída o seu vigor. Talvez chegou pessoas aqui hoje que foram cortadas pela religiosidade, pela religião, pelos homens. Talvez pessoas já disseram para você que a sua vida nunca iria dar certo, que você nunca seria ninguém. Eu tenho uma boa notícia para você aqui hoje: os rios de Deus estão passando nessa noite.
As águas do trono do Eterno estão passando aqui nesta noite. E por onde esses rios passam, volta a ter vida novamente. Volta a ter alegria e restauração novamente. Há esperança. Há esperança para a sua família. Há esperança para o seu casamento. Há esperança para as suas emoções. Há esperança para a sua vida financeira. Jesus é a nossa esperança. A nossa esperança não morreu. A nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Tem pessoas que vão viver uma segunda-feira que nunca viveu na sua vida. Tem pessoas que vão sair daqui hoje restauradas em suas emoções. Vão parar de andar como galinhas de cabeça baixa, sabe, querendo comer migalhas, mas vão sair daqui voando como águias. Vão sair daqui hoje renovados e crendo nessa palavra e nas promessas de Deus. A esperança. Jesus não veio para nos jogar fora. Jesus veio para trazer de volta o que foi jogado fora. Jesus, ele faz uma reciclagem em nossa vida. Aquilo que as pessoas pisam, jogam na lata de lixo e dizem que não tem jeito, que não vai dar certo. Jesus, ele vai nesse lixo, começa a trazer de volta e reconstruir o que foi quebrado. Eu estava orando e eu falei: Senhor, mas por que essa palavra? E Jesus falou comigo e disse: vai ter pessoas que vai nesse culto, Joás, que vão chegar lá como cacos, totalmente quebrados, despedaçados pelos problemas, pessoas que não conseguem nem dormir mais, pessoas que são dependentes de remédios para poder conseguir dormir. Eu quero dizer uma coisa: o Jesus que eu estou pregando aqui hoje é aquele que reconstrói a nossa vida, é aquele que nos faz de novo. Jesus, ele não vai emendar esses cacos que foi quebrado. Ele vai fazer um vaso novo. Jesus não faz emenda. Jesus, ele constrói tudo novo de novo. Assim como ele disse para Jeremias: desce na casa do oleiro, que você vai ver como que eu faço dos meus filhos. Assim como o oleiro tem ali poder sobre aquele vaso, e se quebrar e fazer novamente, assim são os meus filhos nas minhas mãos. A pessoa que vive sem Cristo e no mundo, ela só é reconstruída debaixo de cacos, vai só colocando emendas, aonde nada preenche ela. O vaso que é remendado é o recipiente que nada permanece dentro desse vaso. É um vaso que se perde. É um vaso que não dá para estar em lugar ali de honra. Mas o vaso que Jesus nos faz ser é um vaso que vai carregar a glória dele. Vai ser um ambiente que vai carregar a presença dele. Deus vai reconstruir vasos aqui nessa noite. Deus não vai esmagar o que já foi quebrado. Deus, ele vai reconstruir tudo novo. Lucas capítulo 10, versículo 29, abre aí por favor. Hoje é noite de restauração. Lucas 10, 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: o homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões.
E depois de tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Vendo aquele homem, passou de largo. Fala assim: um sacerdote não se importou com a cana que estava quebrada. De igual modo, um levita descia por aquele lugar. Vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem, vendo, compadeceu-se dele. Aproximou-se e fez curativo dos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Aleluia. Aqui fala de um homem que foi alvo fácil de ladrões e salteadores. Quem não vive com Cristo e debaixo da proteção de Deus é alvo fácil do inimigo e se torna marionete do diabo. Essa é uma realidade. Se a pessoa não vive com Deus, está debaixo de um jugo das trevas e do mundo aí fora. Esse homem, salteadores, ladrões, bateram nele, deixaram ele quase morto no meio do caminho. Viver uma vida sem Deus é apanhar, é viver machucado, é viver agredido com as circunstâncias. Viver sem Deus não é fácil. É por isso que Davi um dia disse que para Deus não tirar a presença dele, porque ele imaginou: coisa terrível é viver sem o Senhor. Então, por favor, Pai, não retire de mim a tua presença. Esse homem estava caído, estava no meio da estrada, e a Bíblia fala que pessoas que conheciam a palavra, conheciam a Torá, sacerdotes e levitas, viu essa cana quebrada no meio do caminho, e eles não tiveram compaixão dessa cana quebrada, eles esmagaram essa cana que já estava quebrada, porque eles estavam no templo, recebendo palavra de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que é bom, e viram alguém que precisava de um Deus bom, de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que transforma, viu aquilo e não passou aquilo que eles conheciam. Nós não podemos buscar a Deus só para nós. Nós não podemos ser pessoas espirituais, obesos espirituais, que só recebe e nunca transmite nada, e nunca entrega nada, só recebe para si. Nós temos que liberar aquilo que Deus está entregando. Nós não somos uma represa, nós não somos uma piscina, nós somos rios que correm em nossa vida para passar sobre outras vidas. Homens que exerciam um papel sacerdotal, mas não agia com misericórdia com o próximo. Homens que pisavam na cana que já tinha se quebrado. Igrejas religiosas fazem tanto isso, aonde muitas das vezes as pessoas erram, as pessoas pecam, em vez de querer levantar o caído, falar para todo mundo aquilo que a pessoa fez, o que aconteceu na vida dela. O erro das pessoas não é para trazer escândalo para nós, nos dá algumas oportunidades de orar pela vida dela, de dar a mão para poder levantar, e não para querer pisar na cana que já está quebrada. Aqueles que vê os erros e já começa a espalhar para todo mundo, fazendo o papel do diabo. Não podemos querer fazer o papel do diabo. Deixa ele ser diabo sozinho. Vamos fazer o papel do bom samaritano. A Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram.
e se alegrar com aqueles que se alegram. Nós somos corpo, nós somos igreja. E eu não sei vocês, mas quando eu recebo um corte de alguma ferramenta trabalhando, não é só o meu dedo que sofre, é todo o meu corpo que está ali ligado naquele membro que se feriu. Aleluia. Então nós, como corpo, nós temos que ajudar quem precisa de ajuda, orar quem precisa de oração. Porque um dia nós podemos estar ajudando, e um dia quem vai precisar de ajuda pode ser nós. Nós não podemos querer fazer com o nosso próximo o que a gente não gostaria de fazer com a gente. Isso é amar ao próximo como a nós mesmos. As nossas ações com relação ao próximo, nós temos que pensar o seguinte: se essa pessoa fizesse isso para mim, que eu estou desejando fazer para ele, eu iria gostar disso? Seria bom para a minha vida? É simples. Não podemos querer pisar na cana que se quebrou. Aquele sacerdote, aquele levita, os cultos que eles estavam em Deus, não estava mudando nada neles. Eles só se achavam melhores por estarem em posições que outras pessoas não tinham. Quem serve em algum ministério ou tem alguma chamada não é melhor do que ninguém. Aí que precisa se humilhar mais e pedir mais misericórdia para Deus. Porque quanto mais é dado, mais é requerido sobre a nossa vida. Ministério não é para trazer fama, é para trazer morte, é para trazer cruz. Ser líder de célula não é um status, é uma missão. Ser servo do encontro não é um status, é uma missão do reino. Tudo que nós fazemos para Deus é uma missão, uma entrega de cruz e de renúncia a cada dia. Agora aparece um homem que não ia para o culto, que não conhecia a Torá, que não era levita e nem sacerdote. Ele vê aquela cana que se quebrou, aquele homem que estava quase morrendo. Agora ele pega vinho, agora ele pega óleo e começa a atar as suas feridas, e começa a cuidar daquele homem. Ele não queria nem saber o que aconteceu para ele chegar naquela situação. O prazer dele era mais do que depressa pegar o óleo para cuidar dele, pegar o vinho para cuidar dele, e mais do que depressa tirar ele daquela condição. Porque se ele estava vivo, ainda tinha tempo de se levantar, ainda tinha tempo de reviver novamente. Se você quer ser usado por Deus, é essas pessoas que Deus vai colocar na sua direção, é essas pessoas que Deus vai colocar na sua vida. São canas que estão quebradas, mas nós não podemos olhar para essas pessoas com um olhar de desprezo. Não podemos olhar para essas pessoas e fingir que nada está acontecendo. Não podemos ver alguém se perdendo no mundo e isso não mexer com o nosso interior, e não querer ficar calado mais uma vez e deixar de oferecer aquilo que nós estamos recebendo. O papel da evangelização, o papel do ID, não é só para quem é pastor, não é só para quem tem um ministério na igreja. O papel do evangelismo é para todos os filhos de Deus. Isso é para todo mundo. Isso é para todos aqueles que já receberam Jesus, aqueles que já receberam o Senhor e têm o Espírito Santo. São aqueles dessa geração que foram chamados por Deus para fazer e agir com a mesma proporção de graça e misericórdia que Jesus agiu em nosso favor. Se Deus olhou para nós com compaixão, com misericórdia, Ele nos alcançou. É dessa maneira que nós temos que se comportar com o nosso próximo.
Jesus olhou para Saulo, mesmo sabendo que ele estava matando o discípulo. Ele olhou e disse: eu não vou pisar nessa cana que está quebrada. Eu vou restaurar essa cana. Da mesma forma que ele me persegue, ele faz o melhor para correr atrás dos meus filhos. Na minha presença, ele também vai fazer o melhor para pregar a minha palavra. Deus transforma a maldição em bênção. Sabe aquelas pessoas que é mais ativas no mundo? Aquelas pessoas que mais gostam das coisas desse mundo e promove guerras, e promove escuridão e trevas, são canas que se quebraram. Mas nós não podemos pisar nessa cana. Nós temos que profetizar. Jesus tem uma obra na vida dele. Jesus tem uma obra na vida dela. Jesus, ele pode restaurar. Jesus, ele pode mudar. Agora aquele bom samaritano cuida daquele homem e faz o que o sacerdote não fez e nem que o levita não fez. E falou: e quando eu voltar, eu vou pagar ainda a estadia dele na estalagem. Deus, ele nos levantou, ele nos chamou para acreditar na mudança de vida na vida das pessoas. Por mais problemáticas que as pessoas podem ser, por mais difíceis que os discípulos podem ser, nós temos que acreditar que essa cana será restaurada. E Jesus um dia vai usar essa pessoa de uma forma poderosa. Por Pedro ter negado a ele, ele não se esqueceu de Pedro. Ele voltou e foi diante de Pedro a dar uma nova oportunidade e um novo recomeço para Pedro. Aleluia. Deus te trouxe aqui para te dar uma oportunidade de um novo recomeço. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama demais. Você é muito especial para Ele. Hoje é a noite de reconstruir aquilo que foi quebrado na minha vida e na sua vida. Aquilo que o inimigo ganhou vantagem. A partir de hoje essa brecha será fechada. Deus irá levantar vasos de honra aqui nessa noite. Pessoas que vão ser restauradas pelo poder do Evangelho. E vão viver uma vida de testemunho por onde passar. Foi assim que Jesus disse aos seus discípulos, depois que eles receberam o Espírito Santo: vocês serão a minha testemunha. Só alguém que é testemunha é alguém que antes de Cristo vivia algo completamente diferente daquilo que está vivendo agora com Cristo. Aonde a pessoa vivia em trevas, agora vive na luz, resplandecendo a glória de Deus. As pessoas dizem: mas aquela igreja só tem ex. Só vejo um monte de ex. É ex-ladrão, é ex-drogado, é ex-fornicário, é ex-adúltero. Graças a Deus, que continue assim. Enquanto tiver ex, é porque o poder de Deus está transformando. É porque a palavra de Deus está mudando. Porque Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos, aqueles que precisam de médicos, aqueles que precisam de ajuda. Eu fico triste quando a pessoa cai na cilada do diabo e crê que precisa mudar para depois buscar a Deus, que precisa deixar de fumar primeiro para depois buscar a Deus. Não, vem fumando mesmo, vem bebendo mesmo. Ninguém vai olhar feio para você, não. Ninguém vai pisar na cana que se quebrou, não. Nós estamos aqui porque há um Deus que transforma, há um Deus que muda, há um Deus que restaura. Não estamos aqui para pisar na cana que se quebrou. Nós estamos aqui para ser canal de restauração. Pastor, eu ainda fumo uns baseado. Não deixe de vir, vem assim mesmo. Qualquer momento outra fumaça vai te pegar. É a fumaça da glória.
É a fumaça da presença. Pastor, mas as pessoas estão me criticando porque eu ainda não mudei e mesmo assim estou indo para a igreja. Você já está em vantagem com elas. Pelo menos você vem e elas que nem vêm e ainda falando mal de você. Se um dia eu te ver você fazendo algo de errado, eu não vou te julgar. Quem sou eu? Vou dar a paz do Senhor da mesma forma. Porque quem muda e quem transforma é o Senhor. Cada pessoa está vivendo algum processo na sua vida. Nós só não podemos deixar de ouvir a palavra, de buscar ao Senhor. Pastor, eu pequei hoje, então não vou para a igreja. Estou triste hoje, não vou para a igreja. Então ninguém viria para o culto aqui hoje. Então ninguém estaria aqui, nem muito menos eu pregando aqui hoje. Nós estamos aqui porque nós somos dependentes da graça, da misericórdia, para sermos aperfeiçoados. Pastor, briguei com a minha esposa, não vai mais para o bar, vai para a igreja. Estou com dor de cabeça, vai com dor de cabeça mesmo. Mas não saia do ambiente onde Deus pode fazer. Deus, Ele só faz quando nós cremos e damos o primeiro passo. As pessoas vêm com uma pergunta: ainda estou fumando, eu posso batizar? Não casei, eu posso batizar? Eu não sou Deus para determinar isso. Ele disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Através da fé. Se alguém fosse esperar para ser perfeito para se batizar, eu não sei vocês, mas eu não tinha se batizado até hoje. Mas eu creio que através da minha fé no batismo, eu vou me levantar e Deus vai me dar forças para vencer o pecado. Através da minha atitude de fé. Existem religiões e denominações que os filhos querem se batizar, querem se entregar para Deus, e os pais: você é muito novo, espera mais um pouquinho, é muito sério. Esse dia o Benjamin: papai, que dia eu posso se batizar? As nossas crianças aqui já estão profetizando. As nossas crianças aqui já começam dizendo: veja a hora de ir para o próximo culto. As nossas crianças aqui estão convertendo o coração dos pais. Aonde os pais já desacreditavam que se os filhos se entregar, não ia conseguir permanecer firme. Que isso? É claro que é possível sim um jovem se entregar, permanecer até que Jesus venha. E não vai ser com estratégias mundanas na igreja para ganhar o jovem. Vai ser pregando a palavra, vai ser falando de renúncia, vai ser falando do Espírito Santo. Não precisa de luzinha, não precisa de fumaça, não precisa de imitar o mundo na igreja. O jovem quer palavra, o jovem quer unção, o jovem quer confronto. João escreveu para os jovens e disse: jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Eu quero profetizar, jovem, que você vai trabalhar, você vai estudar, você vai se formar, e você não perderá a sua fé, não perderá a sua integridade, não perderá a sua conduta. Você vai ser fiel na Babilônia, jovem. Você vai fazer a diferença. Se eu pudesse, eu teria me entregado desde pequenininho. Mas Deus foi bom ainda que eu tinha 18 anos. Não perdi tanta coisa. Mas já estava quebrado. Já estava feio. Estava zoado. A pessoa só vê que a pessoa é zoada no mundo quando sai do mundo. Porque quando está no mundo, está todo zoado. Não consegue enxergar.
Quando eu estava na luz, eu via as trevas dos lugares que eu ia. Eu passava perto, o lugar fede. Um cheiro de suor. Um cheiro de macho. Um cheiro de capeta, irmão. Posso falar ou não posso? Coisa fedida é as tabacaria que tem aí hoje. Mas quem é cego não enxerga. Quem vive debaixo de um vício, o cheiro impregna. A própria pessoa que está no vício não consegue cheirar, sentir o seu próprio cheiro, e nem ver o que ela está vivendo, porque está aprisionada, está vivendo como escravo. Aí depois que a gente é liberto, a gente fala: meu Deus, que coisa terrível. Eu era zoado, estava quebrado, mas quando eu fui numa célula, Jesus não pisou nessa cana. Ele falou: Joás, se levanta que eu vou falar contigo. Se põe de pé que eu vou falar contigo. Eu morri por você, eu vim por causa de ti. Eu te escolhi desde o ventre, antes da fundação do mundo. Eu te escolhi para pregar minha palavra. Eu te escolhi para ter uma família abençoada. Eu te escolhi para fazer a diferença. E eu falei: é isso que eu preciso. Eu estou aqui até hoje. Até casei, irmão. Porque no mundo eu estava zoado, mas na presença, até que com mulher bonita a gente casa. Só Deus para fazer isso. Tem algumas pessoas se identificando também aqui hoje. Obrigado, Espírito Santo. Josué capítulo 2, versículo 1, não precisa abrir, que eu já estou caminhando para o final. Havia uma mulher que era uma cana quebrada, prestes a ser pisada e a ser destruída. E essa mulher se chama Raabe. Ela estava correndo risco de vida, porque Deus entregou Jericó nas mãos do povo de Israel, nas mãos de Josué. Uma mulher que era meretriz, ela era uma prostituta. Essa era a sua conduta, essa era a sua vida. E quando Josué envia 2 espias, sabe aonde esses espias foram se esconder? Na casa de Raabe, na casa de uma mulher improvável, na casa de uma mulher que com certeza não tinha valor nenhum diante da sociedade e principalmente diante da sua família. Mas Deus escolheu um lugar para entregar a salvação justamente na casa de uma cana quebrada. E Raabe virou para aqueles espias e disse: o povo aqui dessa terra está em choque, está tremendo, porque eles sabem do feito do Deus que vocês servem, o que Ele fez na terra do Egito. E ela esconde aqueles espias e diz para ele: lembra de mim, quando vocês vierem conquistar a terra, guarda a mim e a minha casa, nos livra da morte. Uma mulher que era cana quebrada, mas chegou uma oportunidade de salvação para a sua vida. Ela faz uma aliança com os espias, com os homens de Deus. Ela corre o risco de vida para poder esconder aqueles homens. Se o rei daquela época soubesse que ela escondeu aqueles homens, ela poderia ser morta. Mas ela decidiu até passar por essas consequências para receber uma oportunidade de mudança em sua vida. Ela não quis deixar passar esse dia. Os espias falaram: mulher, vamos fazer um trato. Você vai colocar um fio de escarlata na sua janela, e quando a gente voltar, se esse fio de escarlata estiver na sua janela, a sua vida, a sua casa e a sua família será poupada. Aquela cana não foi pisada, aquela cana foi restaurada e foi levantada. E quando Josué foi tomar a cidade, ele lembrou e disse: lembra de Raabe e da sua família. A única casa que ficou intacta foi a casa de Raabe, porque ela fez uma aliança com Deus, ela se entregou para o Senhor, ela viveu uma mudança na sua vida. Nunca é tarde para viver uma mudança.
Nunca é tarde para tomar novas decisões. Nunca é tarde para poder voltar a sonhar novamente. Não importa o que você viveu no seu passado, não importa as armadilhas do diabo que você já caiu, não importa o buraco que você entrou, sempre existe um Judá que vai te tirar do buraco e vai te impulsionar para a terra da promessa. Não sei quanto foram as pessoas que te jogaram no buraco, mas eu estou aqui como um dos filhos de Jacó, para tirar você desse buraco e te impulsionar ao lugar onde Deus quer te colocar, quer te fazer viver na presença dEle. Nós não estamos aqui para pisar na cana quebrada. Nós estamos aqui pregando a restauração, a salvação, a restauração de famílias, de casamento, de ministérios. Talvez tem pessoas que chegou aqui e disse: eu nunca mais vou louvar a Deus, eu nunca mais vou pregar a palavra, porque se quebrou, porque se frustrou no decorrer do caminho, porque se entristeceu com algo. Deus está dizendo: você vai voltar a fazer o que eu te chamei para fazer. Você vai voltar a me servir e dar lugar na minha presença. Você vai ser usado, Elias. Levanta dessa caverna, Elias. Come, bebe, Elias. Tem pessoas que vão sair da caverna aqui hoje. Tem pessoas que vão sair do casulo aqui hoje, porque a sua jornada está apenas começando. O que Deus tem para mim e para a sua vida está apenas começando. Salmo 113, versículos 7 ao 8. Salmo 113, 7 ao 8. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer-se assentar-se ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Ele nos tira do lixo, Ele nos limpa, nos purifica, Ele nos transforma, nos forma vaso de honra e nos faz se assentar na mesa com príncipes. Aqui só tem príncipes e princesas de Deus nesse lugar. Você não está sentado do lado de qualquer um, você está sentado do lado de um embaixador do reino de Deus, do lado de um profeta que carrega a presença de Deus, alguém que carrega as boas novas. Eu e você não somos qualquer um. Eu e você somos filhos do Altíssimo. Nós temos um Pai, nós temos um propósito nessa terra. Isaías capítulo 61, versículo 1, abre aí por favor. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações, e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão a herança recebida. Por isso em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Aonde houve humilhação, aonde houve vergonha, aonde houve frustração, Deus é aquele que restaura, Deus é aquele que transforma.
e traz dupla honra sobre a minha vida e sobre a sua vida. No lugar que o diabo mais nos envergonha e nos envergonhou, é na área que Deus vai mais usar a nossa vida. Vai nos curar para poder curar a outros. É isso que Deus faz. Ele nos transforma. Ele nos capacita para levar outras pessoas a crer também naquilo que nós estamos vivendo e naquilo que Deus fez em nós. Aleluia. Se há vida, há esperança. Talvez você está orando já há anos por alguém da sua família e parece que nada está adiantando, apenas parece, mas Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está ouvindo o seu clamor. Não pare de crer, não pare de buscar, não pare de profetizar, porque Deus Ele transforma. Aleluia. Se coloque de pé, por favor.